Joia. Bom dia, pessoal. Acho que já estamos ao vivo. Deixa eu entrar aqui no chat já para ir conversando com vocês. A gente está entrando aqui 5 minutos antes. Vou colocar o meu nome. Vamos ver se entra aqui. Bom dia, Fábio. Obrigado aí ao professor Fábio Câmara, ao Fernando Fukunaga pelo apoio. Bom dia, Adriana Meneghello. Obrigado aí pela participação de todos. Estou vendo já 18 usuários conectados aqui. Gabriela, Renan, bem-vindo a todos aí. Obrigado mais uma vez pela participação. A gente está 5 minutos adiantados, né? Então eu vou estar conversando aqui com vocês. Deixa eu fazer um teste aqui. Os meus amigos aqui estão perguntando se já subiu a apresentação. Eu acredito que sim, né? Estou passando aqui os slides. Vocês devem estar vendo já a primeira tela que fala sobre o impacto real. E aí, enquanto a gente espera para começar, pontualmente às 10, vou conversando com vocês aí um pouquinho sobre essa parceria, né? Eu aqui representando a editora Emerald Publishing e essa parceria que a gente tem com os nossos queridos amigos aí da Sociedade Brasileira da Gestão do Conhecimento, né? E agradecendo especialmente ao professor Fábio Câmara, ao Fernando Fukunaga e aos amigos aí da sociedade. Obrigado, Fernando, pelo feedback no chat. A gente já tem essa parceria há alguns anos, né? Na última edição, quando a gente ainda não tinha corona, deu para nós estarmos aí presencialmente, né? Junto com a turma aí no evento. E nós fizemos duas ações, né? Nós tivemos um webinar antes do evento, que é o que a gente está fazendo do mesmo modo nesse ano, né? E 2 anos atrás a gente falou sobre a gente apresentou o Guia para Publicar, né? Que é uma apresentação feita pelos editores-chefes da Emerald. A gente colhe algumas dicas, conselhos e traduz essa apresentação. A gente apresenta em português aqui para o Brasil, em espanhol para o restante da América Latina, e a gente tem esses conselhos para vocês, né, que desejam publicar em boas revistas, revistas com fator de impacto, revista indexada. Aqui no Brasil a gente conhece muito o Qualis, né, que tem aí uma espécie de ranking, digamos assim, ou uma classificação de qualidade das revistas, tanto nacionais quanto aquelas internacionais, né. Eu sei que o Qualis é bastante discutível, mas, enfim, a gente não vai entrar nesse mérito. Então, nós fizemos essa apresentação 2 anos atrás, vocês que são os membros aí da sociedade, acredito, têm acesso a esse material, e a gente voltou a conversar esse ano, né, com os colegas aí da sociedade, e a gente estava pensando em um conteúdo novo, mas que também fosse igualmente interessante para vocês, e a gente veio com essa apresentação do Real Impact, né, que é assim que eles chamam lá na Inglaterra. A gente traduz aqui como impacto real, e o subtítulo é Discussões sobre métricas e novas abordagens de avaliação da pesquisa. É um subtítulo que eu mesmo pensei, estava tentando traduzir melhor para vocês o que a gente vai ver hoje. O que vocês vão ver? E já peço desculpas aí pelo barulho de carro. Aqui passa muito ônibus, onde eu estou no Vale do Paraíba, aqui perto do Jacareí, gente, interior aqui do estado de São Paulo. E qual que é a ideia? A Emerald, quando ela é fundada, e ela é fundada por professores e consultores, né, executivos do mercado, ela tem como missão publicar conteúdos de impacto. Quando eu falo impacto, é no sentido mais abrangente possível, tá?
não pensem apenas em citações, em fator de impacto de uma revista, mas pensem no sentido mais amplo que vocês conseguirem, impacto na sociedade, impacto em políticas públicas, e eu acho que até que por isso a Emerald ela é tão focada assim em ciências sociais. Nós temos conteúdos também em engenharia, educação, que é uma bandeira que ela traz até hoje, mas com a chegada da Vic Williams, que é a nossa CEO, essa bandeira ficou mais forte. Então, já aí é uma questão aí de uns 2, 3 anos, a gente tem levantado bastante essa questão, né? E eu vou deixar com vocês alguns links para que vocês possam depois conhecer até um pouco mais sobre a própria editora, tá? Então, o que a gente vai ver é isso. E o que a Emerald ela vê como uma questão de impacto? É o que a gente vai ver hoje. A gente vai tentar endereçar um pouco essa questão do impacto das revistas, mas não somente isso, né? Não somente o fator de impacto, mas o impacto no sentido mais abrangente possível. Tá? Eu espero que seja uma apresentação interessante para vocês, especialmente agora, em tempos de Covid-19, em tempos de coronavírus, né? Que seja uma coisa bem bacana. Por favor, fiquem à vontade, todos vocês, para perguntar, né, tirar as dúvidas que vocês quiserem. Na medida do possível, se eu conseguir, eu vou tentar responder as dúvidas de todos vocês, tá? Se o meu áudio e a minha transmissão começar a falhar, me avisem, né? Eu acho que agora de manhã está tranquilo, mas eu tenho conversado com muita gente em São Paulo, no estado de São Paulo, e a partir de umas 3, 4 horas da tarde, realmente a internet está ficando muito lenta. Eu não sei se é o caso de vocês, mas aqui onde eu estou está ficando. Se começar a ficar ruim, vocês me avisam, aí eu corto a minha imagem para a gente ter mais banda para a minha voz, tá bem? Então, 10 horas aqui, 1 minuto. Pessoal, eu vou começar a apresentação com vocês, aí privilegiando todos vocês que são pontuais, certo? E aí quem for chegando, vai chegando na apresentação e a gente vai recebendo as pessoas. Muito bem, então, meu nome é André Jun, eu trabalho para a editora Emerald, eu sou formado na área de editoração, né, trabalho em editoras há muitos anos, desde que eu me formei em 2005, trabalhava com material didático, essas editoras didáticas que vocês devem conhecer como Moderna, Scipione, né? Trabalhei com outros sistemas, eu sou de São José dos Campos, como falei para vocês, então aqui trabalhei também com o Poliedro, que é um outro sistema, e agora numa editora de artigos científicos, né? Auxiliando especialmente os pesquisadores, que é o nosso caso aqui. O meu e-mail está aqui, caso vocês queiram anotar, né? Tiverem alguma dúvida, é só me escrever, eu vou ter o maior prazer em responder, tá? Falar um pouquinho, bem brevemente, sobre a editora Emerald. Ela já tem hoje mais de 50 anos, né? Como eu estava dizendo para vocês, ela foi fundada por acadêmicos com experiência no mundo corporativo, executivos do mercado também. As principais áreas da Emerald estão aqui no ponto 3, então, administração em geral, né? Gestão, negócios, ciências sociais também, educação. Temos também algum conteúdo em saúde, mas não é nada muito clínico, né? A gente não tem journal sobre câncer, né? Alguma revista nesse sentido, mas a gente tem alguma coisa sobre gestão de saúde, alguma coisa sobre autismo, muita coisa sobre saúde aplicada, tá? Então, se você tiver interesse em ver esses conteúdos, recomendo que você entre lá em emerald.com. Temos, então, os periódicos, né? As revistas, livros também sobre pesquisa e os estudos de caso, que no inglês a gente costuma chamar de pitching case. Eu sei que a gente precisa sempre traduzir para o português as expressões, mas aqui no inglês é bem mais preciso. Teaching case é tudo aquilo que a gente utiliza para ensino, né? Então, são os casos de ensino. Que estudo de caso, a gente também tem estudo de caso mais dentro de pesquisa, né? Então, de repente, você está escrevendo um artigo científico, tem um estudo de caso, então esse estudo de caso, ele pode ter um viés mais de pesquisa. Não é esse o caso, aqui quando a gente fala estudo de caso, é o teaching case, que é para utilizar em sala de aula
para ensino. Muitos programas de MBA, programas executivos, têm usado esse recurso, né? Reunimos essa questão de prática, conhecimento de indústria, para todas as comunidades mundo afora, né? E aí a gente tem aí uma presença em muitos países. Tá? Isso para vocês terem um raio-x em 2 minutos aí da Emerald, tá bem? E aí eu trago para vocês, nesse slide 3, né, esse desejo de ver um futuro novo, né, para nós que estamos envolvidos com essa questão de pesquisa. E aí, já avançando para o slide 4, eu trago aqui algumas perguntas para a gente refletir. Então, o primeiro item aqui, né, à esquerda, nós temos 350 anos hoje, aproximadamente, de publicações em revistas científicas, né? O que mudou? Tem funcionado? O que tem melhorado? O que tem se alterado ao longo desses anos? E para a questão 2 aqui, as métricas que hoje nós sabemos que são baseadas em citações, né, aquilo que eu estava falando com vocês já antes do início, isso é suficiente? Não é correto? Não é? Só para colocar um pouquinho de lenha nessa fogueira da questão das métricas por fator de impacto, né, muita gente contesta isso e dá para a gente pensar em N exemplos, mas eu me lembro que uma vez a gente estava num painel a respeito desse assunto e aí um professor dizia assim que alguém tinha publicado um artigo na área médica, acho que de odontologia, e parecia ser um artigo assim super inovador, com um método completamente diferente, e aquilo foi publicado e causou uma grande discussão na área. Passaram-se aí alguns dias, semanas, o pessoal refazendo aquilo viu que existia um erro no método. Então, o que a comunidade da área fez? Passou a citar aquele artigo para contestar aquilo que havia sido publicado e corrigir aquilo. Só que o que acontece quando a comunidade começa a citar aquele artigo que tinha um método errado? Começa a aumentar o fator de impacto daquela revista, porque estava todo mundo justamente citando aquela revista. Né? Então, tem essas questões de entre aspas, aí uma citação equivocada, mas é porque, na verdade, a comunidade estava justamente tratando de corrigir, digamos, aquele erro que tinha sido publicado naquele artigo. Então, nesse caso, a gente tem um fator de impacto de uma revista mais alto, né, um fator de impacto que sobe, mas não exatamente por um mérito do artigo que foi publicado, justamente ao contrário. Então, tem justamente esses exemplos, né, que a gente fala, né, isso é suficiente, o pessoal está falando que está travando aqui no chat, né, então, deixa eu ver se eu consigo tirar, pessoal, o meu vídeo, deixa eu ver aqui, como que a gente faz para, eu vou deixar aqui a qualidade, vou diminuir, e o vídeo, deixa eu ver aqui onde que eu clico para tirar o vídeo. Daí a gente tem mais banda para... Bom, eu já baixei a qualidade aqui, espero que tenha funcionado. Ah, tá. O pessoal está dizendo que é normal travar um pouquinho. Ah, joia, obrigado. Então, só retomando, vou tentar falar mais devagar, a gente está falando das questões das métricas, né? A gente tem avançado nesse sentido, mas até que ponto isso tem sido suficiente? É importante a gente inovar e avançar nessa discussão. O terceiro ponto aqui que a gente fala é o financiamento da pesquisa, lembrando que a gente precisa ter um retorno sobre aquele dinheiro que a gente investe em pesquisa, e aí, enfim, a gente acaba tendo uma série de outras necessidades em termos de medição disso, né? Como que a gente vai medir isso daí, né? Funciona, não funciona, né? E aí, por fim, justamente a gente tem os benefícios da pesquisa, né? O impacto disso no mundo e como que isso tem avançado, tá? Muito bem.
avançando um pouco para o slide 5, eu estava comentando com vocês do impacto da pesquisa, dessa questão do impacto real. E aqui, pessoal, nesse slide vocês têm o Real Impact Manifesto, né, o Manifesto do Impacto Real, traduzindo para o português, e o que a Emerald se propõe, né, a fazer em relação a essa discussão. Eu tenho aqui os 3 pontos principais. Então, o primeiro é apoiar a comunidade acadêmica a superar as barreiras ao impacto, né? Trabalhando em parceria com as agências-chave para fortalecer as conexões entre a pesquisa e a sociedade. Ponto 2, desafiar abordagens simplistas e desatualizadas de impacto, né, que é justamente isso que eu estava falando para vocês, de avançar nessa discussão, né, e não imaginar que o impacto ele é somente o fator de impacto de uma revista, mas vai mais além disso, né, e finalmente promover o conhecimento, né, e sobre o impacto e desenvolvimento de habilidades, novas ferramentas e abordagens inovadoras, tá? Que é o que a gente vai ver ao longo dessa apresentação. Tá? Então, o que é impacto? A gente tem essa pergunta aqui, e como vocês podem ver aí na apresentação, a gente consegue pensar em diversos tipos de impacto, impacto político, econômico, social e por aí vai. Cada um vai ter uma resposta, cada um vai ter uma medida, né, para medir isso daí. Uma das possíveis definições que a Emerald traz, por exemplo, é a seguinte: impacto ou impactos, né, são as mudanças que a gente consegue ver, demonstrar, medir, captar de alguma maneira. Pode ser a contribuição de uma pesquisa que a gente faz para a sociedade, pode ser a contribuição para a economia, pode ser uma contribuição para o meio ambiente, uma nova tecnologia que a gente desenvolve, uma nova política pública, né, tudo isso é interessante, pode ser medido e pode ser uma maneira de a gente entender o impacto. Tá? Avançando um pouquinho, eu trago aqui algumas respostas, né, no próximo slide, de alguns pesquisadores em relação a esse assunto. E aí eu vou ler com vocês aqui o que está à esquerda, diz o seguinte, né? Agora que eu estou no mundo corporativo há mais de 6 anos, percebi que a maioria das pesquisas que eu fiz não podem ser prontamente colocadas em prática devido à complexidade da pesquisa, né? Isso é um feedback. Aqui no meio, a gente tem aqui um outro relato de um outro pesquisador que diz assim: é necessário mais ação, atualmente o sistema parece um show. Precisamos colocar nossos corações novamente naquilo que alguns de nós somos apaixonados. Ligar a pesquisa a uma finalidade social e pessoal, né? E aqui, em terceiro lugar, há um crescente reconhecimento de que as instituições acadêmicas atuais estão mal equipadas para respaldar pesquisas que estejam genuinamente envolvidas com organizações e questões não acadêmicas. Então, é interessante a gente ouvir os nossos próprios colegas comentando a respeito de deficiências, o que precisa ser melhorado, como que a gente pode avançar. Tá? Nas próximas telas, a gente vai ver justamente uma pesquisa que a Emerald fez em relação a esse assunto. Tá? Então, nós temos aqui no Change Ready Report um relatório sobre sobre essa questão do impacto e como que a gente quer mudar isso. Tá? Então, foi feita uma pesquisa com mais aí de 1.000 pessoas em mais de 100 países, tá? E na apresentação vocês têm um link para baixar toda o material, tá? Caso vocês queiram. Então, se a gente avançar um pouquinho aqui na apresentação, o que a gente vai ter? Então, aqui, por exemplo, uma das perguntas que a gente fez para os pesquisadores é: quão aberto você está com a ideia de mudar a maneira como se mede impacto?
se nós somarmos, né, as 3 últimas respostas, nós vamos ter 93 pessoas dizendo praticamente que estão abertas a essa questão da mudança do impacto. Então, o antepenúltimo aqui diz que está aberto, o penúltimo diz muito aberto, mas ainda não atuei a respeito, e o último diz muito aberto e já tenho atuado nessa direção no meu dia a dia. Então, existe um desejo, né, das pessoas para mudar a maneira como a gente mede essa questão do impacto de pesquisa. Tá? A gente avança um pouquinho mais, no próximo slide a gente tem justamente uma pergunta sobre o que impacto significa para cada um de nós, e aí, obviamente, as respostas vão variar muito. Só fazendo um comentário aqui que as pessoas podiam escolher mais de uma resposta. Tá? Então, se você somar as respostas aqui, vai dar mais de 100%. Mas, olha que interessante, né? Nós temos aqui uma resposta que tem 63%, e é justamente o seguinte: melhores resultados sociais, econômicos, ambientais ou na saúde. Isso é uma resposta interessante. Mas se a gente pegar as que têm menos porcentagem, são essas que têm 21 e 23, isso é bem interessante. A que tem 21 diz o seguinte: atenção nas mídias sociais, comentários, visualizações, retweets, tweets, né, de Twitter, e o próximo, que é o 23, é cobertura pela mídia comum. Então, a gente tem aqui, né, uma expectativa por parte dos pesquisadores de que o impacto seja também impacto em termos de mídia, né, de alcance de mídia. Tá? Então, tweets, comentários, visualizações, mídia comum. Né? Se a gente olhar aqui para o de 57%, nós temos as revistas, o fator de impacto, né? Então, aí, as métricas tradicionais, tá? Então, aqui nessa pesquisa, vocês vão conseguir enxergar tudo isso daí, tá certo, pessoal? Aqui, a gente fala de mudanças, tá? Então, a gente está no slide 11 aqui, tá? O que acontece aqui? E eu acho que isso é um ponto muito importante para nós. Por quê? Porque eu acho que existe uma tendência, eu falo muito por mim, tá? Não posso falar por todos, mas qual que é a tendência? Então a gente fala assim, puxa, então a gente precisa de uma coisa completamente nova, vamos esquecer aquilo que nós temos construído até hoje. E na verdade o que a gente vê aqui não é isso. As pessoas, a grande maioria, aqui os 68%, dizem assim, a adição de outras métricas além do fator de impacto. Né? Então, mantenhamos o fator de impacto, ele cumpre um determinado objetivo, mas entendemos que ele já não é suficiente hoje e vamos avançar nessa discussão. Né? Então, isso é uma coisa muito bacana de se ver nessa discussão toda aqui. Tá? E aí a próxima pergunta é justamente o que você implementaria, né? E aí são diversas respostas, vamos pegar aqui essa que tem maior porcentagem, de 51%, medição de impacto social em projetos de pesquisa logo no início, não retrospectivamente. A próxima sugestão é publicação em veículos alternativos, formatos pequenos, notas, posts em blogs. A gente tinha visto anteriormente que o pessoal falava de retweets, mídia, né? 29% aqui, o antepenúltimo item, publicações em acesso aberto, compartilhamento dos datasets, que são as bases de dados de onde o pessoal retira a informação para justamente produzir um material, um artigo científico, e por aí vai. Né? Então, nós temos aqui, já justamente nessa pesquisa que a Emerald realizou, algumas sugestões para a gente avançar nessa questão do impacto da pesquisa que a gente faz. Tá? No próximo slide, aqui no slide 13, nós temos as barreiras, né, para esse nosso avanço nesse sentido. Então, vamos ver aqui o principal, que é o de 61%, diz o seguinte:
os incentivos para a carreira do docente ainda estão ligados às métricas. E para quem trabalha com pesquisa, sabe que, dependendo do país onde você está, da universidade na qual você trabalha, existe uma remuneração financeira, caso você publique. Em muitos casos, para que você mantenha um emprego, você precisa publicar em revistas consideradas de impacto, a gente sabe disso, né? O próximo item seria o item de 45% aqui, diz o seguinte: falta de clareza sobre quais medidas seriam usadas em lugar de rankings. Então, a gente precisaria desenvolver uma nova maneira da gente medir, né, o impacto, como que a gente pode fazer isso, como que a gente vai agregar essas novas maneiras de medição, né? O próximo item aqui de 42% é a dificuldade na medição do impacto fora da academia, né? Hoje a gente já tem algumas outras maneiras de fazer isso. Vocês entrarem no site da Emerald vão ver lá os tais altimetrics, que são as medidas, as métricas. Então aquilo já mede justamente tweet, se o teu material apareceu num blog, se saiu na mídia em geral. Então a gente já tem essas outras maneiras de fazer essa medição, né? E por aí vai. Há outras barreiras também que a gente sabe, mas aqui a gente já identifica algumas para a gente justamente discutir isso e avançar, né? Essa é a ideia da apresentação aqui. Então, avançando aqui para o slide 14, a gente fala sobre quais as alternativas que a gente poderia pensar para a academia, para que a gente pudesse ter inovações nesse sentido, né, do impacto, tá? E aí eu já trago uma sugestão para nós aqui. Não quero dizer com isso que é a única, cada um de nós vai ter sugestões diferentes, inovações diferentes também, né? O que a Emerald fez em relação a isso? Nós mantivemos toda a estrutura que a gente já tem, né, dos jornais tradicionais, mas a gente criou, né, o Emerald Open Research. O que é isso? É uma plataforma de ciência aberta. Então, você pode publicar aqui um artigo científico, você pode justamente publicar um dataset, que é aquilo que a gente viu nos slides anteriores. Então, André, eu tenho aqui todo um material com entrevistas que eu fiz e quero publicar isso. Você pode publicar isso aqui também. Você pode publicar protocolos, enfim, é uma infinidade de itens. Se vocês entrarem lá no emeraldopenresearch.com, vocês vão ver essas opções, tá? Para você publicar em ciência aberta. Então, isso aqui fica disponível para quem quiser acessar, tá bem? Se não me falha a memória, os itens são publicados, inclusive, em 15 dias, tá? Muita gente vai perguntar aí, pô, André, mas não tem peer review? Como que é isso, né? Publicação em 15 dias? O peer review, ele é aberto, pessoal, tá? Então, essa é uma demanda que já existia, a gente sabe que existem boas críticas à revisão por pares, cega, e existem más críticas também. Então, novamente, não é matar aquilo que já existia, mas trazer uma inovação e adicionar, agregar isso ao mundo no qual nós já vivemos. Vivemos. Então, aqui você vai ter um peer review aberto a posteriori. Tá? Então, o processo de publicação ele acaba sendo mais ágil. Tá? E, inclusive, no final, depois eu vou trazer uma novidade que espero que seja interessante para todos vocês. Tá? O que essa plataforma tem de diferente? Tudo que você publicar ali precisa estar, de uma certa maneira, alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Tá? Então, nós criamos esses 6, eles chamam de gateways, né? Esses 6 portais, essas 6 áreas, e você pode publicar em uma delas. Tá? As áreas não são exatamente as mesmas dos objetivos da ONU, mas a gente tentou endereçar quase todas elas. Então, por exemplo, a primeira área aqui, gente, sistemas alimentares sustentáveis, é tudo que tem a ver com alimentos, tá? Sistemas alimentares sustentáveis. O segundo, tudo que tem a ver com saúde,
de uma maneira geral, a gente chamou de vidas saudáveis. O terceiro, educação e aprendizagem, tudo que tem a ver com a educação, nesse sentido, e por aí vai, tá? Então, se de repente você tem interesse em publicar um material aberto, né, você pode fazer isso aqui e que aqui isso seja publicado de uma maneira mais ágil, por exemplo, e você não tem essa necessidade de publicar num journal indexado com tanto de fator de impacto. Tá? Então, essa é uma opção que a gente desenvolveu. Quais são os diferenciais de uma plataforma dessa? À esquerda, aqui nesse slide 17, vocês têm a carinha do material que dá para publicar, do artigo, e no centro, aqui vocês têm como que isso é divulgado. Então, vocês têm as métricas em tempo real, né? Vocês têm os downloads, você tem as informações sobre se isso foi citado, vocês têm aqui a informação sobre a revisão por pares aberta, quem revisou, quando revisou, isso é muito importante. Inclusive, as próprias revisões recebem aquele tal de DOI, o Digital Object Identifier, que é aquela espécie de CPF do artigo. A gente sabe que toda vez que a gente publica um artigo, a gente precisa de um DOI, né, um DOI, e aquilo identifica digitalmente que aquele material é seu. Mas muitas vezes, gente, e eu preciso enfatizar isso, muitas vezes o artigo ele é construído por conta dos comentários dos revisores, que é uma coisa que a gente sempre se preocupou, mas nunca endereçou na prática, né? Como que a gente consegue medir e dar o crédito devido aos revisores? Então, aqui, por meio da revisão aberta, você consegue fazer isso. Então, como as revisões em si podem ter um DOI, às vezes é até possível que você cite mais a revisão de alguém do que o material original. Então, aí a gente começa a ter uma série de outras inovações e possibilidades. Mas o mais interessante aqui, pelo menos nesse momento que eu queria mostrar para vocês, você tem um artigo aberto, você tem as revisões abertas. Né? Então, isso fica visível, transparente para todo mundo. Então, essa questão de transparência é muito importante. E aí eu até acho que a gente consegue diminuir um pouquinho aquela questão de revisões com má qualidade, vamos colocar assim, né? Então, às vezes a gente manda um artigo para uma revista e a resposta é não gostei. A gente sabe que não é uma boa revisão. Aqui, se a pessoa está fazendo uma revisão aberta, ela dificilmente vai fazer uma revisão desse tipo, né? Dizer, não gostei, acho que escreveu mal. Não, ela vai se propor a fazer uma revisão de mais qualidade, né? Então, essas são as inovações, contribuições que a gente tem pensado e já colocado em prática para a comunidade no mundo inteiro, né? Então, essa é uma novidade aí e convido vocês a conhecerem isso daí. No slide 18, e para todos vocês que estão com um pé na academia, eu convido vocês a entrarem nessa página 18 do PDF e clicarem nesses links. Por quê? Nós temos aqui alguns materiais para a gente tentar endereçar essa questão do impacto das nossas instituições. Então, deixa eu ver aqui. O primeiro link, pessoal, se chama Impact Literacy Workbook. Então, é uma espécie de livro, é uma brochura, tá, sobre a questão da literacia de impacto. Então, o que é impacto, como que a gente mede isso, etc. e tal. O segundo já é um Institutional Health Checks. Então, como que é a nossa saúde em relação à nossa maturidade sobre o entendimento de impacto? A gente está num estágio inicial, já compreendemos o que é isso, precisamos evoluir. Então, são coisas para nós usarmos, utilizarmos nas nossas instituições acadêmicas para a gente avançar nessa discussão de impacto. É aquilo que eu estava falando para vocês já desde o começo da apresentação, às 10, quando a gente começou. Tá? E aí tem uma série de outros links também para vocês poderem utilizar. Tá certo? Eu trago um vídeo aqui para vocês no slide 19, que é do professor Tim Cole, junto com ele, com outros pesquisadores, especialmente na Inglaterra, que é onde
a Emerald tem a base, então vocês vão ver muita coisa inglesa. Algumas universidades já estão desenvolvendo novas maneiras de medir o impacto de pesquisa. Aqui vocês têm um exemplo, tá? O Tim Cole é da Universidade de Bristol, que é uma cidade ali na região da Inglaterra, ali, acho que é no sudoeste, alguma coisa assim, e vocês podem ver como que eles têm feito esse trabalho, tá? Então, novamente, eu te convido a baixar a apresentação, dar uma lida, investe aí uma horinha para você dar uma olhadinha nisso. E aqui um exemplo bem legal, tá? Para quem gosta mais de vídeo, eu recomendo que você assista esse material, tá? Por fim, aqui no slide 20, a gente deixa 5 dicas, conselhos bem básicos para a gente pensar nessa questão de impacto e como criar impacto. Então, primeiro, expanda a sua divulgação e envolva a sua audiência. Lembrando que a gente estava falando muito sobre mídia comum, né? Não somente publicar num artigo, mas talvez traduzir aquilo e jogar aquilo para a mídia. A gente fala muito sobre divulgação científica, né? Alguma coisa nesse sentido. 2. Destaque os pontos principais da sua pesquisa, lembrando daquele comentário do professor ali, o primeiro comentário do balãozinho que eu falei para vocês, que a pesquisa ela tem uma complexidade muito alta, mas a gente precisa traduzir aquilo e talvez destacar os pontos principais para que a audiência comum, leiga, consiga entender aquilo que a gente faz. Né? Ponto 3. Conecte-se com as necessidades do mundo real. Né? Aí vocês vão se lembrar que um dos comentários era: nós precisamos colocar os nossos corações naquilo que tem a ver com a nossa vida cotidiana. Né? Ponto 4. Amplie seu conhecimento sobre impacto, que é aquilo que a gente está fazendo hoje. Né? A Emerald não é dona da verdade, nós não somos sabedores de tudo, nós estamos nesse barco, junto com todos nós aqui nessa discussão, né? E a gente quer simplesmente trazer mais informação, dividir aquilo que a gente tem feito, né, com outros pesquisadores, especialmente lá na Inglaterra, e fazer essa discussão sobre a ciência avançar. Tá? E, finalmente, ponto 5, expanda a sua rede de contatos e inicie parcerias. Tá? Que é o que a gente está fazendo aqui com a Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, já aproveitando para novamente agradecer essa parceria que a gente tem com vocês, e que essa apresentação de hoje possa trazer, né, mais luz a essa discussão. Né? E aí, pessoal, eu deixei 2 links para a última tela, para trazer 2 novidades para vocês. Então, junte-se a nós para fazer a diferença. Né? O que a Emerald trouxe nesses últimos dias aí, em tempos de Covid-19, corona? Né? Se vocês lerem aqui o primeiro link, diz o seguinte: Fund for APCs on Research Related to the Societal Impact of Coronavirus. Então, nós estamos disponibilizando, são 20 mil pounds para pagar as taxas de publicação para quem deseje publicar lá no Emerald Open Research. Lembrando que o Emerald Open Research é aquela plataforma que eu mostrei para vocês durante a apresentação, que publica em 15 dias, que tem o peer review aberto. Então, de repente, você tem um material, uma pesquisa que você está desenvolvendo e que pode contribuir, né, em tempos de coronavírus. Né, e aí você quer publicar lá, mas não tem o funds. A Emerald está disponibilizando 20 mil pounds para facilitar esse processo. Talvez você se pergunte: puxa, André, mas eu não sou da área da saúde. Clica no link, né? Se você tiver alguma pesquisa que possa ser publicada no sentido de administração pública, né? Hoje a gente precisa de soluções inovadoras para auxiliar todos nós em momentos de crise, né? Se você tem alguma coisa nesse sentido, eu acho que é possível de ser publicado. Uma outra área que eu acho que é muito interessante: recursos humanos, estrutura organizacional, gestão de pessoas, né? Para quem é do estado de São Paulo, ontem viu lá o governador pedindo para as empresas não desligarem as pessoas, né? Então, como que essa questão da pandemia está afetando a questão de recursos humanos? Isso é uma coisa interessante também. Se vocês clicarem no link, vocês vão ver que é uma série de áreas ali bem interessantes, talvez despertem interesse em você. Tá? E o segundo link, que é esse Research on COVID-19, são as pesquisas que a própria Emerald já publicou,
não necessariamente sobre Covid-19, mas que tem a ver com pandemias, gestão de crise. Tá? Então, se você quiser alguma coisa nesse sentido, clique nesse link, a Emerald deixou aberto para quem quiser, tá? Está disponível, você não tem que pagar nada por isso. Alguns links para pesquisas que foram publicadas por nós, justamente sobre questões de saúde, pandemias, etc. e tal, sob um ponto de vista da gestão, né? Lembrando que aqui a Emerald é uma editora muito preocupada nessa área. Tá bem, pessoal? Essa foi a minha apresentação, bastante breve, né? Está levando aqui 35 minutos agora, mas eu espero que tenha sido uma apresentação interessante para vocês, né? O meu e-mail eu vou digitar no chat aqui novamente, para caso alguém queira entrar em contato, tenha alguma dúvida, adjun@emerald.com. Se você quiser mais informações sobre a editora, como publicar com a gente, eu estou à disposição. Tá certo, gente? Vou abrir aí para perguntas, caso alguém queira participar, tirar alguma dúvida, tá bem? Vou ficar disponível aí para todos vocês. E, mais uma vez, agradeço a participação de todos. Estou vendo aí 50 usuários conectados. Que beleza, né? Não é todo dia que a gente tem esse nível de audiência. Então, agradeço muito mesmo a participação de vocês e, novamente, aí a contribuição da Sociedade Brasileira da Gestão do Conhecimento. Tá bom? Obrigado, gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se tem alguma pergunta aqui. Tem uma aba de perguntas aqui. Tá. Obrigado aí ao pessoal, a Lídia, Paulo Arruda, Adriana Meneghello, Oliver, bom, aqui acho que é abreviado, né? Jesuína, ao Marcelo, apresentação muito importante para reforçar a musculatura de pesquisadores, crescimento de musculatura, vamos. Joia, legal, Marcelo, obrigado aí, viu, pelo comentário. Marcelo Conceição, obrigado. Kiyoko, Maria Tereza, legal, gente. Obrigado a vocês aí pela participação, tá bem? Camila, que bom, Camila, fico feliz aí que você tenha gostado. Precisando de alguma coisa, estamos aí. Tem uma pergunta do Fábio. Você falou em analisar o impacto, considerando as redes sociais, como ficam as questões de robôs que impulsionam essas divulgações. Oi, Fábio, eu não sou um grande especialista nessas questões de robôs e de redes sociais, tá? A princípio, eu acho que tudo aquilo que pode ser desenvolvido para o bem da ciência e para a divulgação científica, eu acho que é bem-vindo, né? Desde que seja feito para o bem, né? Não para o mal. Eu sei que tem muita gente por aí que utiliza algumas ferramentas aí não muito para o bem das coisas, mas se isso for feito para que as pessoas estejam informadas e que isso seja feito para divulgação, para o bem da ciência, eu acho que é bem interessante. Desculpa pela resposta talvez assim um pouco aberta, né, e genérica, não sei se era isso que você queria ouvir, mas de repente eu posso até dar uma olhada na própria Emerald, né, e levantar essa bola com o pessoal lá para ver o que eles têm feito. Né? A gente tem um canal dentro da editora no qual a gente conversa muito sobre inovações e questões de mercado mesmo, né, de ciência, para ver o que eles pensam. E aí a gente continua esse bate-papo. Né? Solon M. Soares tem material sobre impacto científico e colaboração. Olha, eu vivo muitas apresentações do Cielo, né?
recomendo muito, eles sempre medem muito o impacto científico, eles fazem uma comparação muito com alguns outros países de fora. Se vocês entrarem no SlideShare, é um site, se não me engano, acho que é slideshare.net, né? Você vai encontrar ali, digita Cielo, você vai encontrar muito sobre o impacto da pesquisa brasileira. É muito interessante. Eu sempre vejo as apresentações deles, quando eu posso, eu participo. Eu acho que vale muito a pena, tá? No caso da Emerald, eu recomendo você entrar naqueles links, baixe o PDF e entre naqueles links. Se você quiser fazer uma outra coisa, que é interessante também, a Emerald tem muitas revistas da área de ciência da informação, e muita gente publica sobre pesquisa sobre pesquisa, né, bibliometrias, cientometria, essas coisas. Vale a pena também dar uma olhada lá, tá? Eu acho que é bem interessante. E tem mais um outro lugar que você pode olhar, um terceiro lugar, né? Eu tinha falado de Cielo, SlideShare, Emerald. Tem um terceiro lugar que você pode, talvez, encontrar alguma coisa, é no Simago. Eu vou até digitar aqui, Simago. No site do Simago, eles costumam apresentar alguns dados também, tá? Então, acho que vale a pena dar uma olhadinha no site deles. Obrigado pela pergunta, tá? Obrigado, Sheila. Obrigado, Marcelo Carvalho. O vídeo será disponibilizado? Rapaz, eu acho que sim. Aí já responderam aqui, tá? Tá? A resposta logo abaixo. Aí o pessoal que entende mais. Eu estou só como convidado aqui mesmo, tá? Tamires, valeu. Cris Martins, Lídia. Ainda tem muitos pesquisadores que não sabem. Claro. Obrigado, viu, Lídia? Pessoal, o que é o fator de impacto? Ele é um número que pode ir de 0,01 até 5, 10, 20, 30. Eu sei de revistas científicas que tem fator de impacto 30, 40. Mas tá, André, de onde vem esse número? É uma divisão. Então, você tem o número de vezes que a revista foi citada e você divide isso pelo número de artigos que a revista publicou. Então, digamos que uma revista ela foi citada 100 vezes e a revista publicou 50 artigos. Então, 100 dividido por 50 vai dar 2. O fator de impacto daquela revista é 2. Obviamente que você mede isso num espaço de tempo. Então, o espaço de tempo no qual se mede isso é 2 anos. Tá? Eu estou falando do fator de impacto da Clarivate, não estou falando do site Score, que é, entre aspas, o fator de impacto do Scopus. A janela deles é de 3 anos. Mas, enfim, não vamos entrar muito para não ficar muito bagunçado. Então, você tem o número de vezes que a revista é citada, você divide isso pelo número de artigos. Então, se a revista foi citada 100 vezes e ela publicou 50 artigos, 100 por 50 dá 2, o fator de impacto da revista é 2. Se a revista foi citada 150 vezes, 150 por 50, fator de impacto 3. Se entende hoje em dia que quanto maior o fator de impacto, quanto maior esse número, maior a qualidade da revista. Esse é o entendimento básico, tá, do fator de impacto. Mas como eu estava falando para vocês no meio da apresentação, nem sempre é assim. Eu estava dando um exemplo lá do método da revista de odontologia que estava errado e que todo mundo citou a revista para contestar um artigo errado, e aquilo aumentou o fator de impacto da revista. Essa é uma das críticas. Segunda crítica, digamos que a gente tem aqui um artigo aqui do professor Fábio, né, e ele publicou numa determinada área. Uma coisa é ele ser citada pelo André, outra coisa é ele ser citado por um grande nome na área na qual ele está publicando esse artigo. Então, o peso das citações. Né? Isso é uma outra coisa que o fator de impacto não é capaz de medir. Então, tem uma série de questões aí sobre o fator de impacto que são críticas, né, pertinentes e que são colocadas aí ao fator de impacto. Tá? Lídia, obrigado mais uma vez aí pelo comentário, espero que eu tenha ajudado. Né?
E aí, se a gente for para áreas médicas, pessoal, a área de saúde tem fator de impacto aí de 10, 20, 30, 40. Né? Quando a gente fala de ciências sociais aplicadas, e a Emerald está aí, né, na área de gestão, se você tiver uma revista com fator de impacto acima de 3, já é muito. Né? Na área de administração, por exemplo, nós temos, se não me falha a memória, hoje 2 ou 3 revistas com fator de impacto. E o fator de impacto está gerando aí ao redor de 0, alguma coisa. Né? Então, nas áreas mais tradicionais, nas áreas duras, como a gente costuma dizer, os fatores de impacto são mais altos. Tá? Tem mais comentários aqui. Joia, Genuína, obrigado aí pelo comentário, né, pessoal? Entrar aí na CAPES, no portal de periódicos, no IBICT também, né? Que aí você vai ter mais informação. Obrigado, Fernando, Fábio, joia. Aí tem uma pergunta aqui, Bruno Castro, considerando a tendência de aproximação entre os resultados da pesquisa acadêmica com o mundo real, como a Emerald está se preparando ou se preparou para essa demanda? Ou melhor, como a Emerald contribui para o desenvolvimento da sociedade e do mercado por meio dos resultados das pesquisas contidos nos periódicos indexados? Obrigado. Muito boa pergunta. Eu vou responder já aqui com um link, espero que seja de ajuda. Eu vou mandar este link aqui para vocês. Como eu tinha comentado no começo, pessoal, a Emerald, quando ela nasceu com a preocupação de trazer esse impacto para o mundo real, né? Que é o que o nosso colega coloca aqui. Nós temos revistas que não são apenas para a academia. Então, se vocês clicarem nesse link, vocês vão ver o que a gente chama de Practitioner Titles, que são os títulos para executivos, né, gente do mercado. Então, se você, de repente, eu vou dar um caso real, uma vez um professor da Fundação Getúlio Vargas me falou assim, André, eu tenho aqui mestrado profissional, eu tenho alunos que querem publicar um artigo, mas eles não querem escrever 11 mil palavras, eles querem escrever um pouco menos e publicar numa revista que tem processo de revisão, é isso que eles precisam. Então, aqui vocês encontram um pouco dessas opções também. Tá? Então, respondendo um pouco aí a pergunta de Bruno Castro, como que a Emerald trabalha? Nem todas as revistas na Emerald são iguais, né? A gente tem essas revistas que têm essa preocupação maior com o mercado, em fazer essa ponte, e eu sei que tem algumas revistas da Emerald que ativamente elas pegam artigos que foram publicados na Emerald e fazem uma versão digerida, digested, né? Para que outras pessoas consigam ler e consumir esse conteúdo que vocês publicam com a gente. Existe um outro recurso, pessoal, mas ainda não é Emerald, tá? Que eu vou passar para vocês aqui, se chama growkudos.com. É uma outra empresa, não somos nós, e eles tratam de justamente disseminar a pesquisa científica mundial. Se você tiver interesse, dê uma olhadinha lá, você pode pegar o seu artigo, transformar aquilo numa versão mais enxuta, digerida, e divulgar isso. Ele pode publicar isso no seu academia.edu, no seu ResearchGate, num blog, se você tiver, ele manda por e-mail, é uma espécie de, vamos dizer assim, de spam científico, tá? Mas é para fazer divulgação científica do seu trabalho, tá? Se você quiser utilizar essa ferramenta, é bem interessante, tá? Então, obrigado aí, pessoal, Lídia, Flávio, novamente aí o Fernando Fukunaga, né, trazendo aí já o fator de impacto do JKM, do Journal of Knowledge Management. E, para terminar, eu estava esquecendo, Fernando, desculpe, nós temos essa parceria com a Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento. Quando vocês forem participar do evento, o melhor artigo, ele poderá ser submetido ao JKM, a esse Journal da Emerald, que é considerado
se não uma das melhores referências na área, tá? Então, participem, pessoal, dos eventos da sociedade, eu acho que vale muito a pena. A gente tem trabalhado aí a 4 mãos para fazer esse trabalho com vocês e tem aí essa parceria, essa possibilidade. Infelizmente, eu não posso prometer a publicação, mas pelo menos essa ponte, essa possibilidade está construída, tá bem? A publicação Flávio, tem que ser no inglês, tá? Como as revistas hoje elas são lidas mundialmente, né, a gente precisa aí acabar publicando em inglês, tá? Se ficar só no português aí não vai ter muita audiência. Basicamente nós aqui e os portugueses, né, vão ler o nosso conteúdo, então precisa ser em inglês mesmo, tá bom? Joia, pessoal. Está dando aí 50 minutos já, né, de apresentação, com as perguntas e respostas. Então, já vou finalizar agradecendo mais uma vez a participação e a paciência de todos vocês. Espero que tenha sido construtivo. E eu fico à disposição, né, se vocês tiverem algum comentário, alguma recomendação. Puxa, André, dá para falar disso, daquilo, né, faltou isso, faltou aquilo. Estou às ordens aí de vocês. Tá bem? Então, um grande abraço, um ótimo início de semana para todos vocês. Se cuidem aí, né, em tempos de Covid-19. Pessoal, um abraço, valeu.